Olá, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o racionalismo do filósofo francês René Descartes, que foi basicamente um dos sistematizadores, um dos idealizadores desta corrente da epistemologia moderna. E também René Descartes é conhecido aí como o pai da filosofia moderna, porque ele estabeleceu as bases daquele que seria o referencial paradigmático, paradigma da filosofia moderna, a partir da sua conhecida frase cogito ergo sum, penso, logo existo. Então vamos ver um pouquinho mais aí sobre René Descartes e o sentido desta sua frase para o pensamento filosófico e, mais especificamente, para as questões relacionadas acerca do conhecimento. Bom, René Descartes, como eu disse, foi aí um dos principais representantes do racionalismo moderno, uma das correntes da chamada epistemologia moderna, aquele ramo do conhecimento, o ramo da filosofia que investiga aí o conhecimento, as condições de sua produção, as condições que o sujeito tem para conhecer e o critério de validade do conhecimento, entre outros assuntos. E o racionalismo faz parte aí dessa epistemologia moderna como uma das correntes fundamentais. E o que defende, então, o racionalismo? O racionalismo defende a crença na razão como a única faculdade humana capaz de oferecer bases sólidas para o conhecimento. Claro, o racionalismo moderno, de modo nenhum, ignora ou ignorava o trabalho que já se havia iniciado na modernidade com a chamada ciência experimental, defendido inclusive já antes mesmo de Descartes, pelo filósofo inglês Francis Bacon e também pelo cientista, filósofo italiano Galileu Galilei. Mas, para o racionalismo, é preciso que alguma coisa teste a validade daquilo que nós podemos conhecer por meio dos sentidos. E para o racionalismo, quem atesta a validade desse conhecimento é justamente essa capacidade humana, essa faculdade humana chamada de racionalidade. Ou seja, é a razão por si só que garante aí os princípios fundamentais para garantir a certeza do conhecimento. Então essa é uma das teses fundamentais do racionalismo. A razão ela é a única capaz de oferecer um fundamento seguro para a certeza do conhecimento. Portanto, para o racionalismo, o objeto do conhecimento deveria ser um objeto de razão, ou seja, um objeto que pudesse ser apreendido pela estrutura da nossa racionalidade. O que isso quer dizer? Que mesmo quando nós fazemos conhecimentos a partir da experiência, para nós podermos pensar esse objeto da experiência, ele precisa estar em nossa mente. E para que esse objeto esteja em nossa mente, nós precisamos reduzi-los a objetos de razão. E o que são esses objetos de razão? São aqueles objetos que não existem nas experiências, mas só podem ser pensados pelo intelecto. Exemplo, os objetos da matemática. Os números são entidades abstratas que não existem na realidade. Ninguém nunca viu o número 1 andando por aí, ninguém nunca apertou a mão do número 1, ninguém nunca flertou com o número 1 e chamou ele para tomar um lanche ali na esquina. Por quê? Porque o número 1 não existe na realidade, ele é apenas uma ideia e só pode ser concebida pelo intelecto. Por mais que na experiência nós identifiquemos a ideia de unidade, mas isso é apenas o conteúdo, enquanto ideia formal, ele não existe na realidade. Eu posso falar de uma pessoa, um carro, uma bicicleta, um ônibus, um lápis, mas essas ideias de unidade representadas pelos objetos não existem por causa dos objetos. Pelo contrário, eu só posso me referir a uma pessoa, um carro, um lápis, um ônibus, etc, 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 por conta da ideia de um. Ou seja, a ideia preexiste a eu conceber a unidade nesses objetos. Assim,
todos os objetos de experiência, para serem objetos do conhecimento, deveriam ser convertidos em um objeto de razão para que pudessem ser pensados. Vamos supor que eu quero, por exemplo, medir a área quadrada de uma sala, né? Então, é um objeto de experiência, eu tenho que ir lá, pegar a fita métrica, tudo, medir, tarará. Mas eu só posso pensar esse objeto e a validade daquilo que eu posso dizer desse objeto, que é a área quadrada da sala que eu estou medindo, porque eu reduzo esse objeto da experiência, que é a sala, a um objeto de razão, né? Então, a base, né, o piso da sala, ele é um retângulo. Se ele é um retângulo, ele é uma forma geométrica. Se é uma forma geométrica, ele existe como os números enquanto objeto ideal. Por quê? Porque o que é o retângulo? O retângulo, mais uma vez, é uma ideia. O retângulo é uma figura plana cujos lados paralelos formam ângulos de 90 graus, né? E são, claro, dois pares de lados paralelos. Certo? Então, isso é apenas uma ideia, né? Então, eu reduzo esse objeto da experiência, que é a sala, a um objeto de razão. Para o racionalismo, todos os objetos do conhecimento são objetos de razão e podem ser pensados pelo intelecto, e por isso a razão atesta a validade daquilo que nós conhecemos. Por isso mesmo, para o racionalismo, a matemática ela serve de modelo para a ciência, para que a ciência garanta de fato aí um conhecimento válido, um conhecimento verdadeiro. Então, essa certeza, aquela certeza dada pelo conhecimento matemático, que garantiria aí também a certeza para a ciência, seja ela qual fosse, seguindo aí a matemática como modelo, como referência de cientificidade e de certeza do conhecimento. Bom, essas são algumas ideias gerais que definem o racionalismo enquanto corrente epistemológica. René Descartes, como sendo um dos principais representantes e basicamente o sistematizador inicial do racionalismo moderno, ele então defendia essas posições. A partir daí é que aparece então aquela que fora a preocupação fundamental da filosofia cartesiana, a busca por um fundamento seguro para o conhecimento. Ou seja, era preciso buscar uma base sobre a qual sustentar todo o edifício do conhecimento. E por quê essa busca? Porque a época do Descartes foi uma época de grandes incertezas, uma época de grande ceticismo, né, no conhecimento de um modo geral, no pensamento ocidental. Por quê? Porque muitas ideias que por séculos foram tomadas como verdadeiras e evidentes por si mesmas, começaram a se mostrar como falsas. Uma das principais transformações, uma das principais modificações desse período, por exemplo, foi a mudança na perspectiva cosmológica, ou seja, o universo deixou de ser pensado a partir da perspectiva geocêntrica, que defendia que a Terra estava imóvel no centro do universo, para ser pensado a partir da perspectiva heliocêntrica, de que na verdade é o Sol que está no centro e a Terra girando em torno do Sol junto com os outros planetas. Certo? E uma série de outras ideias, né? A ideia de perfeição dos astros celestes, né? E aí Galileu, quando aperfeiçoa a luneta e volta, né, a investigação aí para o espaço, né? Percebe que a Lua, por exemplo, não era uma esfera perfeita como era concebida na Terra, era cheia de crateras. E várias outras coisas, né? A descoberta das luas de Júpiter, e aí se percebe que nem tudo girava em torno realmente da Terra. Uma série de coisas, então, de ideias, de certezas que eram fundamentadas, começaram a se mostrar como falsas. Aí a questão era em que acreditar a partir de então, né? Como podemos ter certeza daquilo que nós conhecemos. Então isso começa a gerar um período de muitas incertezas e muito ceticismo em relação ao conhecimento. Por isso aí, Descartes desenvolveu a sua filosofia pensando aí encontrar o fundamento seguro para sobre que base sustentar o conhecimento. Como é que eu posso ter um critério de verdade aí, por exemplo, que me garanta que de fato aquilo que eu conheço seja um conhecimento certo, seguro, verdadeiro.
Essa foi a busca fundamental do Descartes do ponto de vista aí do conhecimento. Foi justamente para chegar a um fundamento seguro do conhecimento que ele tomou como ponto de partida não a tentativa de afirmar algo como certo, algo como indubitável ou algo como absolutamente verdadeiro. Se a tentativa era expurgar as dúvidas, se a tentativa era expurgar os ceticismos, o caminho que Descartes assumiu aí foi justamente o caminho do ceticismo. Bom, se muitas coisas que eu aprendi eu sei agora que são falsas, isso quer dizer que eu posso colocar em xeque, agora eu posso colocar em dúvida tudo aquilo que eu já sei. Né? Por isso que o ponto de partida do Descartes para chegar ao fundamento seguro e inabalável para o conhecimento não foi afirmar uma verdade, mas foi justamente o processo contrário, colocar tudo em dúvida. Isso em Descartes nós chamamos de a dúvida hiperbólica, ou seja, ele elevou a dúvida aí à sua máxima expressão. Só que aqui não consiste numa dúvida pela dúvida, mas em uma dúvida metódica, ou seja, é uma dúvida metodologicamente conduzida, uma dúvida bem encaminhada, porque a ideia não é ficar na dúvida ou permanecer na dúvida ou assumir a dúvida, o ceticismo como postura epistemológica. Mas a ideia é justamente, partindo da dúvida, saber se existe alguma ideia, algum pensamento, alguma concepção sobre a qual não se pode duvidar. E é a partir daí, então, que Descartes começa a colocar a dúvida metódica em funcionamento. Ele diz, bom, se muita coisa que eu aprendi agora se mostra como falsa, então eu vou ter que duvidar da certeza daquilo que eu conheço por várias coisas. E um dos primeiros pontos, um dos primeiros elementos, uma das primeiras ideias das quais eu posso duvidar, por exemplo, são as ideias que me são transmitidas por meio dos sentidos. Né? Todos os sentidos produzem ideias na nossa mente, as ideias de sons, as ideias de figura, de cor, as ideias de textura, de temperatura, de tato, as ideias de sabor, as ideias de odor. Então, nós temos ideias sobre muitas coisas. Mas, como os sentidos muitas vezes nos enganam, como, por exemplo, a ilusão que nós temos de alguma coisa estar em movimento quando nós sabemos que, de fato, essa coisa está parada, isso é apenas um exemplo de como os sentidos podem nos enganar, Descartes diz que eles não são uma fonte confiável de conhecimento. Então, não posso sustentar a certeza do conhecimento nas ideias que me vêm por meio dos sentidos. Por quê? Porque os sentidos já nos enganaram uma vez, já nos enganam algumas vezes, e é prudente, convém não confiar inteiramente em quem já nos enganou alguma vez. Então, eu posso colocar em xeque todas as ideias advindas aí por meio dos sentidos. Por quê? Porque não tenho como distinguir uma ideia de outra por meio do sentido que me garanta que essa ideia do sentido é verdadeira e aquela ideia de sentido seja falsa. Então, ponto de partida, tomar como falsas ou como duvidosas, não exatamente como falsas, mas como duvidosas, as ideias que eu recebo por meio dos sentidos, até que eu possa atestá-las como verdadeiras. E aí o Descartes começa a expandir, então, a sua dúvida, como eu disse, hiperbolizar a sua dúvida. E ele diz, eu posso duvidar, por exemplo, também daquilo que eu aprendi com os meus professores na escola. Por quê? Porque muita coisa que eu aprendi na escola agora, eu sei que é falso. Descartes já ainda havia aprendido a tese do geocentrismo. Então, ele sabia que agora essa tese era falsa, então outras coisas que ele aprendeu dos outros também podem ser igualmente falso. Eu posso duvidar, inclusive, das imagens que eu formo na minha mente. Agora eu estou diante do meu celular ou diante do meu computador assistindo a esta videoaula e eu concebo claramente que eu estou aqui. Se eu fechar os olhos e imaginar, eu ser capaz de me imaginar sentado aqui assistindo essa videoaula. Só que quando nós estamos dormindo, também somos capazes de formar imagens tão claras. Quem nunca teve a experiência aqui de estar dormindo de repente? Será que isso de fato aconteceu, foi apenas um sonho? Então, se nós somos capazes de formar imagens na nossa mente tão claras quando estamos dormindo, como aquelas quando estamos acordados, como é que eu posso decidir? Não, essa ideia é verdadeira, a imagem que eu tenho agora é verdadeira e a imagem que eu tenho durante o sono é falsa. Então, eu também posso duvidar dessas ideias que eu formo quando eu estou em estado de vigília, tanto quanto aquelas